Olá, salve Maria, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro da catequese crismal. E para nós começarmos bem, vamos começar falando do sacramento que vocês vão receber, que é a crisma. Primeiramente, antes de nós começarmos a catequese propriamente dita, vamos fazer a iluminação bíblica. Pega as Bíblias de vocês e acompanhe comigo. Primeiro nós vamos ler o livro de João, capítulo 14, versículos 24 ao 26. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas que vos recordará tudo o que vos tenho dito. Agora nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que nós podemos notar nessas leituras, que fala sobre o Espírito Santo, o Paráclito prometido por Cristo que Deus enviaria em seu nome, que o ajudaria a recordar tudo aquilo que ele havia dito. E lá vemos em Atos dos Apóstolos que essa palavra se cumpre, que por meio do Pentecostes, os discípulos recebem o Espírito Santo, recebem o Paráclito. Essas leituras eu trouxe aqui para auxiliar aqui na catequese, que é justamente esse mesmo Espírito que os apóstolos, que os discípulos receberam, vocês vão receber no dia da crisma de vocês. Jesus nos prometeu que o Pai enviaria o Paráclito em nome dele. Então, é esse Paráclito, o Espírito Santo, que vocês vão receber no dia da crisma de vocês. Agora vamos para o significado da crisma. A palavra crisma, ela vem do grego e significa unção. Por que significa unção? Porque a unção, ela é um rito essencial da crisma. E a crisma também, além de crisma, ela também tem outro nome. E o outro nome dela é confirmação. Por que se chama confirmação? Porque a crisma confirma e reforça a graça batismal. Ou seja, no batismo, você se torna filho de Deus. E a crisma, ela confirma isso. O óleo da crisma, ele é composto de óleo de oliveira, perfumado com resina balsâmica, que é consagrado pelo bispo na Quinta-feira Santa, para ser utilizado nos batismos, nas crismas, na ordenação de sacerdote, de bispo, enfim. Esse óleo, ele representa alegria, força e saúde. Quem é ungido com o crisma deve difundir o bom perfume de Cristo. Ou seja, não é o bispo ir lá te ungir com o óleo da crisma, você ir embora e tchau, obrigado, não vou voltar mais. Voltar só a hora que eu casar, que eu precisar batizar meu filho, ou quando eu morrer, não. Quem faz a crisma, quem recebe a crisma, deve difundir o bom perfume de Cristo. Deve difundir o seu evangelho. Não é se crismar e ir embora da igreja. Vocês vão entender isso
melhor conforme nós vamos passando os slides aqui. Outra coisa, vamos para outra parte. Afinal, por que se diz que a crisma é o sacramento da responsabilidade? Se vocês não sabiam que a crisma é considerado o sacramento da responsabilidade, agora estão sabendo. Por que nós chamamos crisma sacramento da responsabilidade? Primeiro, porque a partir do momento que eu entro na catequese crismal, eu faço um acordo com Deus. Desde a catequese. Esse acordo é firmado, de fato, lá na crisma. Mas ao entrarmos na catequese crismal, nós também já, de certa forma, já fazemos esse acordo. Segundo o Wilcat, que é o Catecismo Jovem da Igreja Católica, afirma que ser crismado significa fazer um acordo com Deus, onde o confirmado diz: sim, eu creio em ti, meu Deus. Dá ao teu espírito para que eu te pertença totalmente. Nunca me separe de ti e testemunhe com o corpo e com a alma durante toda a minha vida, em obras e palavras, em bons e maus dias. Ou seja, ao fazer a crisma, você promete a Deus que você vai testemunhar Ele de corpo e alma, com atitudes e com palavras, em bons e maus dias. Por que se diz aqui com atitude e com palavras? Porque palavras sem atitude é hipocrisia. Palavras sem atitude é vazio. Do que adianta você falar bonito e agir diferente? Não adianta. As tuas palavras têm que estar de acordo com as suas atitudes. Então, aqui, isso é uma das coisas que promete a Deus na crisma, é que você vai testemunhar a Deus com palavras e com atitudes, e de corpo e de alma em toda a vida. Então, aqui, você vai fazer um acordo com Deus. E além de fazer um acordo com Deus, o crismano também faz um acordo com a igreja. Por que também a crisma é o sacramento da responsabilidade perante a igreja? Porque a crisma torna o crismado um elemento atuante na igreja. Ou seja, ele pode assumir diversas funções, como CPC, como ministro da Eucaristia, catequese, enfim, pode assumir diversas coisas. Porque a igreja entende que a partir do momento que a pessoa faz a crisma, ela está apta para assumir as diversas missões presentes na igreja. Então, quando você faz a crisma, você também faz um acordo com a igreja. Então, não é você receber a crisma e voltar lá na igreja só quando for para batizar teu filho, só quando for para casar, só quando morrer. Não. Um crisma é uma coisa séria. Você faz, por que é uma coisa séria? Você faz um acordo com Deus e um acordo com a igreja. Então, a crisma, ela deve ser levada muito a sério. Outra parte. Posso fazer a crisma por livre e espontânea pressão? A resposta é não. Por que eu não posso fazer a crisma por livre e espontânea pressão? Porque ao fazer a crisma, você vai assumir uma responsabilidade. A pessoa que assume responsabilidade, se ela assume responsabilidade, é porque ela está consciente daquilo que vai assumir. Vai ver se uma criança tem consciência de responsabilidade. Ela não tem. Então aqui a igreja entende que vocês têm consciência, que vocês têm maturidade o suficiente para tomar a decisão
por si mesmos se vão receber a crisma ou não. E por que dizem isso? Porque, por exemplo, no batismo. No batismo, ninguém te consulta se você quer ser batizado ou não, porque você é um bebê, né? Então você é levado, né, pelos seus pais, seus padrinhos até a igreja. Na primeira comunhão, ninguém consulta você se que você quer fazer a primeira Eucaristia, você não quer fazer a primeira Eucaristia. Por quê? Porque você é uma criança. Agora não, agora é diferente. A igreja entende que vocês já têm maturidade para tomar essa decisão por vocês mesmos. E por quê? Porque com a maturidade vem a responsabilidade. Então, como vocês têm maturidade para tomar essa decisão, vocês têm maturidade para assumir as responsabilidades que vêm com ela. Então, é por isso que você tem que estar consciente dessa responsabilidade, consciente de que ao ser crismado, você vai fazer um acordo com Deus e vai fazer um acordo com a igreja, de que você vai evangelizar, testemunhar com palavras e ações e vai ajudar a igreja, vai ajudar a sua comunidade naquilo que ela necessitar. Você pergunta assim para mim, Alice, precisa ser na catequese? Precisa ser ministro? Não. O que eu quero dizer? Ajudar a comunidade nos momentos que ela precisa. Pode ser numa festa, pode ser limpar a igreja, fazer uma leitura, porque aqui no interior, inclusive, né, algumas comunidades, como no fundo do campo, por exemplo, está tendo muita dificuldade em encontrar leitores. Então, você que está na crisma e de repente lá ajudar numa leitura, você já está contribuindo com a comunidade. Você já está mostrando a sua responsabilidade e a sua maturidade perante a igreja. Os efeitos da crisma. O efeito da confirmação, crisma, é a efusão especial do Espírito Santo, como no Pentecostes. Ou seja, assim como os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, vocês vão receber também. Claro que de uma maneira um pouco diferente, né? Não vai ter o vento impetuoso, não vai ter as línguas de fogo, né? Vocês vão receber, né, o dia da celebração, né, quando o bispo ali ungir a testa de vocês. Claro, não vai ter sinais assim visíveis como tiveram para os apóstolos, mas vocês estarão recebendo o Espírito Santo da mesma maneira. Tal efusão imprime na alma um caráter indelével, traz consigo um crescimento da graça batismal, enraizando mais profundamente na filiação divina. Une mais firmemente a Cristo e a sua igreja, revigora a alma, os dons do Espírito Santo e dá uma força especial para testemunhar a fé cristã. Ou seja, ao receber a crisma, você vai receber uma força especial. Para quê? Justamente para cumprir o teu acordo com Deus e o acordo com a igreja. A crisma, assim, não é questão de sentimento. Tipo, você não vai dizer, vou sentir coisas diferentes. Não. Não é sentimentalismo. Às vezes você vai sentir as graças da crisma muitos anos depois que você for crismado. E outra coisa importante é que para nós sentirmos de fato as graças da crisma, nós temos que estar em estado de graça, ou seja, sem pecado. Por isso que a cada sacramento que a gente recebe, não só a crisma, como todos os outros, a gente se confessa antes. E é justamente para que a nossa alma fique em estado de graça, para que nós possamos receber com a maior magnitude possível os sacramentos. Por isso que a confissão,
assim como todos os outros sacramentos, elas devem ser levadas a sério. Introdução em sacramentos. Aqui, nos próximos encontros, né, mais para frente, nós vamos estar aprofundando, né, os 7 sacramentos. E, inclusive, também nós vamos estar aprofundando um pouco mais a Crisma. Aqui foi uma explicação bem básica, foi uma introdução. Mas mais para frente, nós vamos aprofundar tanto a Crisma quanto os outros sacramentos, por meio da visão global. Os sacramentos de iniciação é o batismo e a Crisma, né, segundo o livro de vocês, que é esse azulzinho aqui, tá? Vocês não vão receber este livro, porque por conta da iniciação à vida cristã, a paróquia não vende mais esse livro. Então, esse livro infelizmente agora só eu que tenho, né? Mas esse é o material, né? Esse livro azulzinho aqui é o material fornecido pela paróquia. E segundo esse livro, né, os sacramentos de iniciação são batismo e a crisma, e o sacramento do amor é a Eucaristia. Porém, segundo o catecismo da Igreja Católica, os sacramentos de iniciação são batismo, a crisma e a Eucaristia. Ou seja, segundo o catecismo, não tem esse aqui. Também temos os sacramentos de serviço, que é a ordem e o matrimônio. Por que eles são? O que eles são sacramentos de serviço? Porque o padre serve a comunidade, serve a igreja. E os noivos servem a família e, consequentemente, a comunidade. Também temos os sacramentos de libertação, que é a unção dos enfermos, a penitência ou confissão. Por que sacramentos de libertação? Porque tanto um sacramento quanto o outro nos liberta do pecado. Então, por isso, eles são chamados sacramentos de libertação. E, por fim, sacramentos de iniciação, né, o sacramento do amor, os sacramentos que nos introduzem na igreja. Por isso que eles são chamados sacramentos de iniciação. O batismo é a raiz e o tronco de uma árvore, e a crisma são seus ramos e frutos. Obrigado pela atenção de vocês. Então, espero que tenham gostado deste encontro. Dúvidas, permanece como no ano passado. Vocês podem me chamar no WhatsApp, ou no privado, ou no grupo. Aprofundamentos, vocês podem me enviar no privado. Eu até prefiro, porque é bem complicado a gente corrigir aprofundamento do grupo, né, no meio de todos os crismandos. Então, aprofundamentos sempre me mandem no privado, porque fica mais fácil de eu fazer as correções e tal. Certo? Beijo e até o próximo encontro.